muito obrigado pela sua presença. Obrigado também pela presença de todos que vão se conectando a nós neste exato momento. Daqui a pouco nós estaremos aqui a chamar a imagem da nossa convidada especial dessa noite. A live de hoje é, na verdade, uma proposta sobre a vida de uma pessoa que trabalha com fotografia. Será que é um trabalho fácil? Será que é um trabalho difícil? Quais são os desafios? Não é? Estaremos a ouvir também o testemunho da nossa convidada especial dessa noite. Não é? Esse testemunho maravilhoso de conversão ao cristianismo, de conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo, como tudo foi, como é que aconteceu esse encontro com Deus. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Henriques, o vosso capitão, e este é o canal Revelando Histórias. E essa live está sendo transmitida em simultâneo também no canal A Graça Regeneradora, que é nosso canal de conteúdo cristão, ao passo que o canal Revelando Histórias é um canal de cultura, um canal de curiosidades, viagens, informações, notícias e entrevistas como essas. Esse é um canal feito para revelar histórias, e hoje nós estaremos revelando a história da nossa convidada especial, Mari Guerreiro. Acho que é isso. Apresentações feitas. Obrigado por todos vocês que estão conectados a nós. Vamos, deixe ficar o seu like. Para quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal e nos ajude a crescer. Obrigado pelas vossas orações, que já está tudo certo agora. Já estamos aqui com a nossa irmã. Bem-vinda. Finalmente, seja bem-vinda. Glória a Deus, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, gente. O Senhor é soberano, né, gente? A gente sabe que quando tem prova, é porque é bênção mesmo, né? Eu creio nisso. Então, aleluia. Aleluia. Bom, antes de iniciarmos com a nossa live propriamente dita, importa que nós agradecermos a Deus por nos ter ajudado a passar dessa prova, né? Então eu vou convidar a irmã Mariana para poder orar, abençoar as pessoas que estão conectadas a nós, abençoar essa live, agradecer a Deus por ter envergonhado o inimigo mais uma vez, e vamos dar já o início à nossa tão esperada live. Por favor, peço para que possa orar. Amém, Pai. O Senhor é maravilhoso, nós te damos graças, Senhor, que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, a tua graça nos alcança. Obrigada, Deus, pela vida do Gabriel, obrigada por esse canal, obrigada por cada vida aqui presente, Deus. Eu creio que nada foge do teu controle, e eu creio que as tribulações nos tornam mais perseverantes, Deus. Então, nós te agradecemos até pelas provações. Senhor, eu agradeço pela oportunidade de glorificar o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor nem precisa de nós, mas é um prazer poder falar de ti, Senhor, compartilhar do que o Senhor tem feito. Então, Senhor, nós te damos liberdade aqui nesse lugar, ó Pai. Vem nos visitar, vem derramar a tua presença. Amém. Aqui, fala conosco, usa-nos aqui, ó Pai, para alcançar vidas, que pessoas sejam edificadas, nós sejamos edificados, sejamos constrangidos pelo teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Usa-nos conforme a tua vontade. Muito obrigada por tudo, Deus. E que tudo corra aqui conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa, obrigado a todos. Sintam-se mais uma vez cumprimentados, e nós vamos entrar nessa conversa tão esperada, tão combatida pelo inimigo, mas Deus é bom, Deus é fiel. Irmã Mariana, seja bem-vinda. Primeiro, agradecer por ter aceitado esse convite repentino, inesperado, mas conforme temos falado esses dias, Deus une pessoas com propósito, Deus une propósitos, né? Então, queria dar essa oportunidade para que a irmã possa saudar, cumprimentar as pessoas que estão conectadas a nós hoje. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Quem sou eu, né, gente? Eu sou só... Outro dia eu ouvi uma pregação de uma pastora que eu admiro muito, uma missionária, e ela fala assim:
quem não joga de futebol elogia a bola que tá entrando no gol, se não o jogador. A gente é só a bola ali que tá realmente sendo conduzidos por Deus e só somos instrumentos aqui, mas que privilégio, né, estar aqui hoje falando do Senhor. Eu sou Mariana, né, para quem não me conhece, quero dar oi para cada pessoa que tá aí. Minha mãe foi a primeira a entrar na live, Maísa, mãe, te amo. Eu digo que eu sou resposta de oração da minha mãe, eu não sei quantas mães estão online aí, mas parte do meu testemunho aqui, minha mãe orou muito por mim, hoje eu sou realmente uma resposta às orações dela. Quero dar boas-vindas aí a pessoal de Moçambique, meu Deus do céu, que honra estar conversando com vocês. Não sei se tem alguém de Manaus, da região de São Paulo. A pergunta que deveria ser a primeira de todas essas é: quem é Mariana Guerreiro? Apresente-se, faça uma varredura da sua vida, permita que nós possamos conhecê-la. Vamos lá. Então tá. Então, sou Mariana, eu sou de Manaus, lá do Amazonas, norte do Brasil. Eu tenho essa cara de novinha, mas eu tenho 31 anos. Em junho eu completo 32 anos. O povo pede minha identidade, aí minha mãe vai confirmar. O povo não acredita na minha idade. Eu digo que é o Espírito Santo. Em resumo, por enquanto é isso. Eu não sei o que mais que o Gabriel quer saber. Daqui a pouco eu posso contar meu testemunho. Qual foi? Existe alguma razão específica de ter se mudado de Manaus para São Paulo? Tem. Então, desde 2022, eu fiquei com vontade de me mudar de cidade, né? Eu viajei bastante, o Senhor abriu portas, né? Parte também, porque assim, eu comecei a me aproximar de Deus lá para 2019. E aí, em 2022, eu fiz muitas viagens. E aí, naquele tempo, eu tive vontade de me mudar, assim, de Manaus. Porque como meu trabalho é fotografia, tem essa liberdade. E aí, naquele tempo, a minha família resolveu sair de Manaus por conta de saúde familiar. Meus avós já tinham se mudado, daí o povo da casa da minha mãe resolveu se mudar por tratamento de saúde, né? Meu padrasto lutava contra o câncer, minha avó também trata de saúde, enfim. E aí eu falei, então não tem mais nada me prendendo em Manaus, vou junto com eles. Então eu entendi que Deus estava, eu dizia assim, Deus está me empurrando para lá, então eu vim ser obediente, porque mais ou menos naquele tempo eu comecei a entender alguns direcionamentos de Deus. Eu ainda não sabia muito bem discernir a voz de Deus, mas naquele tempo eu entendi que era para eu vir para cá, e realmente foi onde eu tive esse encontro com Deus, ano passado. Ok. Então, podemos entrar nesse assunto, né? Encontro com Deus. Encontro com Deus. Agora vem a parte que como foi isso, né, gente? Como é que foi isso, exato? Então, eu comecei a me aproximar sozinha de Deus, tá bom? Assistindo live. O YouTube realmente é um canal onde muitas pessoas são alcançadas. Eu assistia a um bispo que fazia lives 3 vezes ao dia. Ele faz todo santo dia 3 lives ao dia. E a moça que trabalha na minha casa me indicou essa live e eu acompanhava. Aquilo foi me aproximando de Deus, tá? Comecei a me aproximar de Deus, buscando aquela cura, algo realmente um milagre de Deus, né? Por conta da minha avó, por conta do meu padrasto, que lutava contra um câncer muito agressivo há 7 anos. A minha avó tem uma doença neurológica que nunca foi diagnosticada. Então, aquilo ali tocava muito na minha alma, sabe? E aí, quando foi lá para 2019 e tal, comecei a me aproximar de Deus. Passaram-se alguns anos, eu naquela busca, né? Só que ainda assim muito fria, só superficialmente buscando a Deus. Quando foi em 2022, eu creio que uma chave virou, né? Algumas coisas aconteceram. Eu namorava há 2 anos, e aí, enfim, aquilo ali vieram algumas questões que eu não sei se eu vou entrar muito em detalhes aqui por conta disso, mas foi uma resposta de oração onde o Senhor, ele me deu uma resposta e aquele relacionamento terminou. Então eu comecei a ver respostas acontecendo. Eu recebi palavras de Deus também
lá para 2019, de coisas que eu comecei a viver ano passado, mas uma delas foi uma pastora que nunca tinha me visto. Ela olhou para mim e falou: você não consegue chamar de Deus de pai, né? Porque, enfim, porque eu tinha crescido sem meu pai, então isso me pegou muito forte. E era a época que eu estava me aproximando de Deus. Então eu comecei a ver, assim, Deus, ele usa o dom da profecia, o dom de revelação, o dom da visão, realmente para falar, revelar segredos e aquilo edificar a nossa fé. Então ali eu comecei a ter algumas experiências lá e cá, só que ainda assim eu ainda não tinha me entregado de corpo e alma para o Senhor. E aí em 2022 foi esse término de namoro e eu viajei para muitos lugares por conta da fotografia. E ali eu queria mudar já de cidade. Só que ainda tinha muitas coisas que me prendiam a Manaus, como família, trabalho, tudo. Só que a minha família resolveu se mudar, né? Por conta realmente do tratamento de saúde do meu padrasto e tal. E aí, quando foi final de 2022, eu viajando, eu viajei para passar o ano novo na Bahia e eu comecei a ter crise de ansiedade ali. E hoje eu entendo que era o Espírito Santo me incomodando, né? Porque, enfim, quando a gente está aproximando de Deus, a gente vive no mundo, é isso que acontece. E aí eu tive ali umas experiências ruins que me fizeram já começar a me incomodar. E aí quando foi no início do ano, eu fui parar no Carnaval do Rio de Janeiro, que, enfim, eu ia viajar para uma outra situação no Rio. Não deu certo essa situação, Satanás se aproveitou daquela situação, mas eu também creio que certas coisas acontecem na nossa vida por providência do Senhor, porque tinha a ver com o meu testemunho que eu ia contar um dia e edificar a vida de outras pessoas, né? Mas eu tive mais e mais crises de ansiedade ali no Rio de Janeiro. E aí, lá no Rio de Janeiro, eu comecei a ter mais crise de ansiedade, e ali eu lembro de fazer no meio da festa uma oração para o Senhor. Eu falei: Deus, eu não quero mais estar aqui, não quero mais estar nesse ambiente, não quero mais estar rodeada dessas pessoas. Muito incomodada, assim, um incômodo muito grande mesmo no meu espírito. E aí eu lembro que eu orei e eu pedi: me aproxima de ti, me aproxima de pessoas que me aproximem de ti. E aí fiz essa oração. E eu lembro que a minha família já tinha se mudado, eu fui depois por conta dessa viagem mesmo, tá? E aí eu fui pegar minhas coisas, uma semana depois eu estava em São Paulo, e mais situações, porque é assim, né? O Senhor, ele vai cercando a gente de todo lado. Então mais situações aconteceram para me incomodar, e eu falei assim: chega, sabe? Não quero mais viver no mundo, eu vou procurar uma igreja perto de onde eu morava. Eu pesquisei uma igreja, um culto jovem, e assim, eu não entendia nada de doutrina, eu não entendia nada do que era uma igreja aqui. Eu simplesmente, gente, eu sinto hoje que tudo foi um direcionamento de Deus, sabe? Porque a gente faz uma oração, às vezes, perigosa, que eu chamo, tipo assim: Deus, me aproxima de ti, me leva perto de ti. Ele escuta aquilo e ele faz acontecer. Então, eu pesquisei no Instagram, olhei uma igreja, um culto de jovens ali perto da minha casa, e eu fui naquela igreja, sem conhecer ninguém, porque naquele tempo eu também nem queria conhecer ninguém. Eu só queria ouvir a palavra de Deus, eu queria estar perto dele. E ali, eu simplesmente conheci amigos que viraram amigos da vida, assim, sabe? Irmãos da fé, que até hoje eu caminho com eles, assim, referência de jovens cristãos apaixonados por Jesus, assim, muito mais jovens do que eu, perto ali dos 21, 22 anos, naquele tempo eu tinha 29, não entendia nada por que Deus estava me aproximando daquele povo, mas hoje faz todo sentido, né? Deus, ele é perfeito em todos os planos dele. Mas aí naquele tempo eu lembro até que eu fugia, sabe, de conhecer as pessoas. E aí uma menina que virou uma das minhas melhores amigas hoje em dia na fé, ela cancelou meu Uber quando eu ia para casa, porque várias vezes eu cancelava, tipo: vou sair com vocês, me convidavam e eu não ia. E daí ela chegou um dia e falou: Mariana, tu falou para mim que tu ia sair com a gente, e então eu vou cancelar teu Uber, cancela teu Uber e tu vai sair. Daí desde aquele dia eu me aproximei daquele pessoal e a minha vida mudou completamente. Eu realmente entreguei tudo pro Senhor. Eu lembro que eu vi aquele povo tão apaixonado por Jesus, eu falava: Deus, eu quero sentir isso, eu quero ser essa pessoa também que inspira no relacionamento contigo, inspira nessa fé, sabe, nessa paixão por Jesus. E aí tudo aquilo, e aí eu realmente aprendi a ser discipulado, eu aprendi o que era certo, o que era errado, coisas que
para mim hoje em dia são básicas, eu não sabia naquele tempo que era pecado. Então eu fui, sabe, tirando tudo da minha vida. Pela primeira vez eu entreguei tudo e literalmente eu sei que se eu tivesse em relacionamentos, era uma das coisas que me prendia no pecado. Por isso que Deus primeiro tirou meu relacionamento, me tirou das amizades que eu tinha, ele começou a me tirar, ele me tirou até da minha cidade, se vocês terem uma noção, tirou da minha cidade, me botou num outro lugar para realmente mudar tudo. E eu lembro que no final daquele ano eu comecei a ser muito intensa, porque, enfim, eu sou intensa com todas as coisas da minha vida e com Jesus não poderia ser diferente. E aí eu comecei a questionar sobre o meu trabalho, porque a fotografia, eu migrei da arquitetura para a fotografia, porque inclusive foi um direcionamento que veio da minha mãe, que eu creio que veio do próprio Deus, né? Eu me graduei ali para 2018, e aí eu lembro que não muito feliz ali com a área, eu falei para minha mãe, eu não sei se eu quero trabalhar com isso, e aí minha mãe falou, por que tu não trabalha com a fotografia, que tu sempre amou, assim, desde pequena é uma paixão para mim a fotografia. E aí eu lembro que no final ali de 2023, que foi quando eu tive esse encontro com Deus, eu estava, inclusive, num acampamento, que eu não sei se vocês conhecem, tem em várias igrejas, né, que é o Intimidade, Encontro com Deus. E são 2 dias, ou 3 dias, ali a gente realmente, pode nem mexer em celular, é um negócio bem íntimo com Deus. E eu lembro que a gente estava numa ministração sobre sonhos de Deus. Inclusive, era uma amiga minha da igreja, ela é filha de pastor, uma mulher de Deus, ali estava pregando aquilo, estava falando muito forte comigo, e naquele momento eu questionei de Deus, Senhor, era da tua vontade que eu estivesse na fotografia? O Senhor tem um propósito comigo na fotografia? Porque se não for, eu estou disposta a te entregar, assim como todas as outras áreas da minha vida, eu entreguei tudo a Deus e eu estaria disposta a entregar algo que eu amava muito, que é a fotografia. Porque se não fosse aquilo, o Senhor realmente ia me direcionar a algo que é da vontade dele, e tudo que a gente faz quando é da vontade do Senhor é muito melhor, né? Então eu já tinha entendido aquilo, e aí eu fiz essa oração perigosa, né, gente? Faça essas orações perigosas que o Senhor responde. E eu ainda fui mais ousada, porque eu falei assim, usa aquela minha amiga para falar comigo, porque eu sabia que ela fluía nos dons da profecia e tudo, então Deus ia usá-la. Ela saiu do púlpito e veio direto comigo. E veio orar por mim, e ela começou a falar assim, Deus vai usar tuas lentes com famílias e casais para mostrar realmente a visão dele sobre essas pessoas, para edificar famílias e tudo, e daí aquilo ali realmente foi uma confirmação, e eu vejo hoje eu vivendo realmente essa palavra, sabe? Esses frutos daquela palavra que eu recebi final do ano passado, final do ano. Gente, eu tô até perdendo os anos, porque a gente já tá em 2025. Foi no final de 2023. Então já passou mais de um ano, né? Faz mais ou menos 1 ano e meio, né? Que eu tive esse encontro profundo com Deus. Então, ela me deu aquela palavra e eu tomei aquilo como uma verdade no meu coração. E, enfim. E daí eu tenho vivido coisas muito intensas com Deus. Lembra aquela pastora que me falou... você não consegue chamar Deus de pai porque, enfim, você cresceu sem o seu pai. E realmente, eu não sei se tem pessoas aqui que cresceram sem o seu pai, mas é como que eu vou chamar alguém de pai se o meu pai terreno aqui que eu vejo, eu não reconheço? Então é muito profundo, né? E ali Deus usou aquela moça para falar assim, ela falou, tive uma visão contigo. Ela falou, você faz missão? Aí eu disse assim, missão? Eu não tinha envolvimento nem com igreja, né, naquele tempo. Como que eu ia fazer missão? Gente, a Mariana de hoje, agora 2025, é uma Mariana completamente diferente, assim, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Então naquele tempo eu não me via fazendo nada disso. Tipo, falando de Jesus, fazendo missão, nada. Então ela falou, porque eu te via fazendo uma missão ribeirinha, eu te via até de short jeans num barco, levando a paternidade de Deus para meninas que cresceram sem os seus pais. E realmente, ano passado, eu vivi essa palavra, né? Isso foi, sei lá, em 2019. E aí, ano passado não, né? Que a gente já tá em 2024. Quando eu já tinha me mudado de cidade, eu vivi ali 6 meses em São Paulo, depois eu me mudei. Quando eu já estava ali
super dentro de uma comunidade, Deus me fez mudar de novo, né, pro interior, porque ali o resto de toda a família quis se juntar. E eu falei assim, ai Deus, de novo, tipo, mas eu entendi o que era caminhar em obediência e viver os planos de Deus. Eu comecei a andar em obediência. Tudo aquilo que Deus, eu via Deus me empurrando a fazer algo, eu falei, tá bom, eu vou fazer, porque o Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai mover, enfim, né? Então a gente obedece a Deus, a gente vive a plenitude dos planos de Deus. Então, eu me mudei e eu lembro que naquele tempo eu chorava, eu falava assim, ai Deus, eu não conheço ninguém aqui, e aí lá eu já tinha meus amigos, e o povo crente sabe o que é viver em comunidade, tipo, final de semana você tá com seus amigos da igreja, você vive ali as coisas da igreja, então eu numa cidade nova não conhecia ninguém, não tinha uma igreja, tava me sentindo sozinha, óbvio que eu tinha minha família, mas enfim, a gente precisa ter os amigos da fé, né? E aí eu lembro que eu clamei ao Senhor, eu orei, Senhor, eu quero um lugar onde o Senhor possa me botar num lugar para servir, porque eu estava prestes a começar a servir naquela igreja, precisava de 6 meses, e completou 6 meses, Deus me tirou dali. Aí eu falei, ai Deus, sério. Aí tá, aí eu me mudei, e eu lembro que eu visitei algumas igrejas, e nenhuma daquelas igrejas eu sentia que era minha igreja ainda, e aí eu lembro que tipo, uma amiga minha me indicou para uma igreja lá específica que eu não queria ir, tá? Não queria ir naquela igreja. E aí eu lembro que de primeiro eu conheci uma moça que virou minha amigona ali, me inseriu no grupo, e é uma igreja muito grande, assim, que, enfim, foi muito de Deus. E ali Deus começou também a me botar no ministério, que ele começou a também falar para mim desse ministério quando eu tive esse encontro com Deus ali em 2023, né, que é o ministério de louvor. Amigo meu teve visão ali com música, e depois esse ministério começou a crescer, né? E enfim. E aí quando eu recebo essas palavras, eu vou atrás, comecei a estudar canto, ajeitei meu violão, comecei a tocar o violão de novo, porque eu estava parada há muito tempo. E aí toda vez que eu questionava sobre aquela igreja, Deus abriu uma porta de servir na igreja naquilo, entendeu? Então era só a confirmação daquilo que ele estava fazendo. E aí naquele ano, eu lembro, uma amiga dessa igreja falou assim, Mariana, vai ter uma missão ribeirinha, quer ir? E era tipo de uma amiga dela de uma outra igreja. E aí eu lembrei da palavra que eu tinha recebido. E eu lembro que eu jejuei, eu orei, eu questionei de Deus. E geralmente, quando a gente tem algo para fazer em obediência a Deus, a nossa carne não vai querer fazer aquilo. Então a gente tem que realmente clamar no nosso espírito para a gente ser movido a fazer aquilo. Então eu lembro que eu clamei, jejuei, e eu falei, ai, tá bom, sabe, Deus já falou de diversas formas, eu vou para essa missão. Gente, eu sou de Manaus, tá, Amazonas, e aquela missão era no Marajó, por Belém. Eu não sabia o que era Marajó naquele tempo, eu simplesmente estava indo, estava seguindo a palavra que Deus tinha me dado. E eu lembro que uma semana antes da minha viagem para o Marajó, estourou aquela bomba do que era o Marajó, crianças que eram, né, que eram abusadas, vendidas, comercializadas e tudo. Eu falei, olha onde Deus está me botando. Então, os planos de Deus são perfeitos. Às vezes a gente recebe uma palavra anos antes, a gente começa a viver aquilo e a gente vai entender depois, né, por que Deus faz certas coisas. E aí eu sei que eu vivi aquela experiência extraordinária na minha vida, realmente recebendo o amor de Deus ali com aquelas crianças. Foi algo assim sobrenatural. E não à toa, inclusive, depois de todo o exterior que eu fiz para 2022, esse último ano aí, antes de realmente entregar tudo, eu viajei muito e aquilo ali, como eu tenho... Gente, eu tenho TDAH. Eu acho até que Deus está me curando sobre isso. Mas eu buscava dopamina em tudo, sabe? Em relacionamentos, em festas, em viagens, em esporte. Eu jogava tênis. Então, várias coisas que eu via, que eu meio que idolatrava aquilo, eu entendi para entregar a Deus. Viagens, eu falei assim, agora eu só vou viajar quando eu receber um direcionamento seu, sabe? Eu sei que não é pecado, mas eu queria viajar com propósitos, entendeu? Então foi quando Deus começou a me levar de volta para Manaus, com a minha parentela ali, assim como aquela história do homem que é encontrado por Jesus, ele fala, Jesus, eu quero te seguir, aí Jesus fala assim, volta para tua parentela e conta, né, o que aconteceu contigo. Então Deus está me levando a isso.
E aí Deus me levou no Marajó, então eu tenho viajado realmente com um propósito. Eu tenho entendido de Deus as coisas que Ele tem, que Ele sabe o que Ele tem para mim. O nosso primeiro ministério é a família, Ele tem me falado muito sobre isso, então tem me voltado muito meus olhos para minha família, para minha casa. Além de tudo aqui, um parênteses, Deus me fez reencontrar o meu pai antes da viagem do Marajó, que eu não via há anos, então foi muito forte isso tudo. Eu tenho vivido assim coisas, o povo que escuta as histórias fala assim, Mariana, que parece um filme, assim, as coisas que Deus tem feito. Mas quando foi, daí eu vivi toda essa questão aí das viagens, e Deus está me levando daqui a um mês de novo para o exterior, depois de 2 anos. E, não coincidentemente, eu sei que nada é por coincidência, eu vou passar na África e o Gabriel vem falar comigo um mês antes. Então eu estou tentando ainda discernir de Deus, né, o que Ele tem para mim, mas eu creio que o Senhor tem esticado muito a minha fé, mas eu tenho vivido realmente coisas extraordinárias na presença dEle. Eu creio que muito de Deus ainda vai acontecer esse ano, né? Como vocês têm visto aí, em 1 ano Ele fez assim uma reviravolta na minha vida e eu digo que a melhor fase da minha vida, apesar de muita coisa assim que eu entreguei para Deus que eu gostava, eu vejo que nada satisfaz mais a minha alma do que estar na presença dEle. Eu nunca senti um preenchimento tão grande quanto o que eu tenho na presença do Senhor, né? O transbordado amor dEle que tem curado a minha alma, que tem mesmo preenchido, né, o meu ser, né? A nossa alma clama pelo Senhor e a gente não sabe disso. Então aquilo que eu senti, aquele incômodo nas festas, aquele incômodo nos relacionamentos, ou quando eu estava fazendo algo que não realmente... Viagens, né? Porque a viagem preenche no momento, mas se não tem um propósito, aquilo é vazio. Então eu comecei a entender de Deus de que se eu não tô com Ele, então nada faz sentido. E aí, resumão da minha história, eu espero que não tenha cortado dessa vez. Respondam aí, gente, se deu para acompanhar. Não, graças a Deus a transmissão tá muito boa, por acaso. A perseverança, né, gente? Glória a Deus. Exatamente, estou aqui atento aos comentários e nenhuma reclamação durante todo esse tempo, graças a Deus. Nossa, glória a Deus, até beber uma água depois. Bom, muitos pontos foram colocados aqui, pontos importantes, impactantes. Um dos que posso me identificar bastante foi esse fato de paternidade. A Bíblia diz no livro de João, se não estou errado, João 1, versículo 14 ou 12, que para aqueles que o aceitaram e o creram, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é um poder, é um privilégio. E uma das coisas importantes é que eu também cresci muito longe do meu pai, conheci meu pai um pouco mais tarde, apesar de que hoje a gente já conversa, mas eu confirmo que de fato quando você cresce longe de uma figura paterna, você tem dificuldades de chamar pastor de pai, de chamar Deus de pai, e isso é algo que vai ser corrigido quando nós descobrimos a nossa paternidade em Cristo, quando nós descobrimos que Jesus morreu para que nós tenhamos de fato um pai. Não é à toa que uma das canções que eu mais gosto assim no cenário cristão é aquela do Daniel Alencar, algo assim, se o nome é esse. Que bom saber que és meu pai e que jamais me deixará. É uma canção que toca muito os nossos corações. E glória a Deus. Talvez alguém que está nos assistir passou por uma situação dessas, né, de ser abandonado por uma figura paterna, materna. A questão é que o segredo que nós sabemos da história do filho pródigo é que aquela história não é sobre um filho que saiu de casa, mas sobre um pai que nunca deixou de esperar o filho voltar. Então Deus ainda está à nossa espera, Deus ainda tem seus braços abertos para todos nós. E olha aqui, que testemunho, hein? Que testemunho. Ela citou aqui que eu entrei em contato para fazermos essa live, justamente numa altura que Deus vai levar ela para a África, para um trabalho. E, gente, essa história de ir para a África é totalmente de Deus, porque
não é de escolha minha, de novo, porque o povo cristão, eu conheço muita gente que sonha em fazer missão na África e conhecer a África. Eu nunca tive essas ambições, sendo bem honesta aqui com vocês. É óbvio que, meu Deus do céu, que privilégio, né? De tantos lugares que eu poderia... Só contextualizando aqui para vocês, eu comprei minha passagem numa promoção e quando eu fui olhar a conexão, assim, é uma passagem que saiu realmente relativamente barata, né? E quando eu vi, era um voo de mais de 30 horas que para um dia inteiro na África, na ida e na volta. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. Então, glória a Deus. Olha a Ruth dizendo que ora por mim. Amada, minha mãe amada também. Glória a Deus que vocês puderam ouvir, né? O Senhor é bom. A nossa perseverança fez aprovar o vídeo, glória a Deus. Exato. E nessa curta passagem sua para a África, já estamos em comunicação com algumas pessoas que vão te apresentar um projeto lindo, onde cuidam de crianças. Nem só ter um momento lá de poder compartilhar uma palavra. Glória a Deus. Glória... eu não estou sabendo não, depois que fala. Deus prepara as coisas e já está quase tudo confirmado. Olha, meu Deus do céu, gente. Uma amiga foi usada essa semana para dizer, o Senhor já preparou tudo dessa... Porque eu literalmente, gente, agora eu posso contar também parte desse... Eu não sei se a gente tem tempo, Eu já desisti do plano que eu tinha depois daqui. Gabriel, que pai. A gente tem tempo, que bom. Esteja à vontade, né? Mas essa viagem, gente, para vocês terem uma noção, eu questionei de Deus, né? Porque eu queria muito ir numa conferência que vai acontecer em Portugal. De uma pastora que tem edificado muito a minha vida. Ela vai fazer uma conferência que ela faz no Brasil, ela vai fazer lá. E eu pedi, Senhor, eu queria muito ir. Mas se for da sua vontade que eu vá, o Senhor vai abrir uma porta de trabalho, porque eu precisaria dessa provisão financeira. Gente, na mesma semana eu fechei um trabalho, assim, de algo extraordinário, assim, que eu senti que era muito de Deus, porque uma amiga minha que eu fui no casamento lá em Portugal, o filho dela vai comemorar o aniversário de 1 ano, uma semana depois da conferência. Olha isso, nada é coincidência para Deus, né? E daí eu falei, amém, vou. Só que, então vamos lá, né, que Deus... Às vezes ele vai botar algumas situações para provar onde está o nosso coração, se ainda é em obediência àquilo que ele tem para nós ou para aquilo que a gente quer. Porque, de novo, eu não estaria pecando, o senhor sabe que eu queria estar numa conferência, mas, vamos lá, vou contar mais testemunhos aqui, pode, né? Pode. Estou com tempo. Fique em paz. Vamos edificar a vida dos irmãos, mas recebi palavra, né, de países e tudo, e aí, de um país em específico que eu estou estudando francês. E aí eu lembro que, e só para também edificar a fé de vocês, se você não fala em outra língua, persevere, porque o francês eu estava sendo, Deus quebrando todo o meu ego, minha vaidade, porque nas primeiras aulas, gente, não saía nada. Ficava eu rindo daqui, a professora rindo de lá da minha cara. Uau. E esse mês a minha professora virou para mim e falou assim, Mariana, não é possível, eu tô achando que você tá infiltrada nessa aula, porque o teu francês, a leitura tá ótima. Aí eu falei, gente, isso é Deus. É a perseverança. 6 meses depois, eu acho, passaram e Deus está fazendo. Eu creio que é sobrenatural. Mas o ponto é, eu fui marcar essa minha professora no story da aula que eu estava fazendo com ela e ela me repostou. Nada a ver com a fotografia, tá? Aí uma moça que segue ela, que é de uma igreja lá de São Paulo, essa moça entrou no meu perfil, viu que eu era fotógrafa, veio me contatar porque ela precisava de uma fotógrafa para o casamento dela. Opa. Adivinhe qual o final de semana que seria o casamento dela? Final de semana da conferência que eu iria lá em Portugal. Aí eu virei para ela e falei assim, eu falei, olha, vamos lá, a gente é crente, nós somos crentes cristãos, aqui eu posso te contar. Nesse final de semana eu estaria numa conferência lá em Portugal, mas eu já entendi que o Senhor tem reafirmado a palavra de que, né, desse meu propósito com a fotografia. Então, se ele me quiser no teu casamento, eu vou entender que não era para eu ir para a conferência. Eu tinha outros propósitos com essa viagem, não com a conferência em si. Mas eu deveria estar no Brasil fazendo aquilo que ele me deu, que é o propósito com a fotografia. Aí ela disse, então tá, se eu fechar o casamento, você vai estar aqui? Vou. Ela fechou o casamento, estarei com ela. Não vou para a conferência,
vou para trabalho lá que eu tenho em Portugal. Agora eu vou passar na África, que eu nem sabia. Estou tentando discernir de Deus o que eu vou fazer lá e em Portugal. Então, já peço aqui orações para os irmãos, né? Quem puder interceder, mas eu já tenho clamado a Deus, ele realmente tem movido, né, tudo, e Deus é bom, gente, Deus, ele realmente surpreende a gente em tudo, mas é isso. Uma coisa importante que eu noto aqui na sua colocação é a questão da sensibilidade, porque para que nós possamos entender o que é da vontade de Deus, o que é da nossa vontade, é preciso ter uma sensibilidade, e a sensibilidade espiritual, ela vem é fruto, na verdade, da comunhão que nós temos com Deus. Sem comunhão com Deus, nós não conseguimos ouvir a Deus, só conseguimos ouvir a nós mesmos. E olha que existem planos muito belos, muito santos, entre aspas, que na mesma podem não ser planos de Deus. Pergunta. Eu deixei uma pergunta. Qual que era a pergunta? Como conciliar o tempo entre a parte profissional e... Então vamos lá. Vamos lá. Era algo que eu questionava muito de Deus, inclusive eu passei por uma crise esses tempos assim. Deus, será que eu escuto a tua voz? Será que eu escuto o teu direcionamento? Porque eu tinha muito temor no meu coração de fazer a vontade de Deus, não a minha, porque é muito fácil a gente confundir ali, às vezes, a nossa carne, né? Muitas vezes, na verdade, o que o Espírito quer que a gente, o que Deus, né, quer que a gente faça, a carne quer ir de encontro ao Espírito, né? Assim diz a palavra. Então, então por isso que eu digo, vou dar um exemplo para vocês. Essa viagem de agora, gente, eu não tô nem empolgada para viajar, sendo bem honesta. Na viagem da missão eu não tava. Então, muitas vezes vai vir uma batalha espiritual para aquilo que a gente tem para fazer com Deus. Só que chegando lá é uma das melhores experiências da nossa vida. Quando a gente vive os planos de Deus, realmente é algo extraordinário. Então eu comecei a buscar muito de Deus, né? Desde que eu me aproximei de Deus, eu comecei a ouvir sobre o jejum, sobre a oração. E eu comecei a realmente fazer aquilo, né? Deus me botou para caminhar com um povo que jejuava e orava muito, sabe? Essas pessoas mais próximas de mim eram um povo que já jejuava e orava muito. E eu também tive esse prazer de caminhar com um povo muito de Deus, assim, tipo assim, pessoas que eu confiava mesmo na fé, pessoas maduras na fé, sábias na fé, que buscavam estar em intimidade com o Senhor. E eu falava assim, eu quero viver isso, eu quero ter essa intimidade, eu quero sabe, fluir nos dons do Espírito, mas não só isso, eu quero ser amiga de Deus. Porque os dons, às vezes, tem o dom das línguas que edifica a própria fé, o dom da visão que edifica a igreja, dando uns exemplos, mas assim, eu caminhava com um povo que já vivia aquilo e eu falava, nossa, eu quero ter essas experiências com Deus, né? E eu quero também poder ouvir a voz de Deus e caminhar sobre a vontade dele. Então, o que eu faço? Eu constantemente vivo em jejum, minha gente. Eu falo pro povo assim, o povo que me conhece, eu falo assim, é até estranho quando eu não tô em jejum. Eu, inclusive, tô num jejum agora, vai terminar esse jejum, vou começar outro. Mas eu creio que... E não... Assim, eu passei por várias etapas, assim, sabe? Porque a gente logo que conhece a Deus, e eu creio que eu sou muito nova na fé ainda, e eu tô aprendendo dia após dia, né? Eu entrei naquele lugar de, às vezes, até religiosidade, maturidade mesmo espiritual, de que eu achava que eu só ia, sei lá, viver certas experiências se eu tivesse durante o jejum. Que eu só ia, talvez, ouvir a voz de Deus se eu tivesse fazendo algo espiritual. Eu deveria ser uma pessoa super... Enfim, mas não é nada disso, né? A gente sabe que o relacionamento com Deus é algo que tem que ser diário. Né? Começar o dia com Deus e terminar o dia com Deus, e durante o dia você conversar com Deus, buscar mesmo essa comunhão com Deus, né? Colocar Deus adiante de todas as nossas decisões. Tudo que eu faço hoje em dia eu pergunto, Deus, o que é da tua vontade? Gente, até se eu for bem honesta com vocês, eu às vezes até para escolher uma roupa eu pergunto, Espírito Santo, o que tu acha melhor? O que tu quer que eu use hoje? Nesse tipo de coisa, eu vou para a direita ou para a esquerda, sabe? Então Deus, ele tem... E eu tenho aprendido aos poucos a discernir a voz de Deus, entendeu? E como que eu faço isso no meu dia a dia? Eu tenho aprendido, principalmente nesse início de ano, a iniciar o meu dia com Deus. Gente, vocês podem... Às vezes eu sei que é corrida, a rotina de cada um vai divergir, cada um tem seus afazeres, mas tenta tirar o início do teu dia, sabe? Para
ter um tempo ali de comunhão com o Senhor. Hoje eu tento já até, tipo, na cama, nem pego o celular ainda, já tô ali. Eu e Deus, eu falo, Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por tudo. Perdoa meus pecados e abençoe esse dia, sabe? Eu convido o Espírito Santo para estar comigo. Me direciona, me protege de todo mal. Então, e aí começo, já faço o meu devocional ali, tenho meu tempo com Deus. E às vezes quando eu tenho tempo, pego o violão, toco um pouco de violão, faço um louvor, eu e Deus aqui. Então é isso, só que a comunhão, independente de qualquer coisa, né, independente da tua rotina ou não, eu creio que é, tipo, tá no banho, tá orando, tá dentro do carro, tá dentro do ônibus, tá conversando com Deus, sabe? Às vezes é trocar os nossos próprios pensamentos, de conversar eu comigo mesma, às vezes para conversar com Deus, entendeu? Porque o relacionamento com Deus é o relacionamento como com qualquer pessoa, né? Se eu quero ser amiga da minha mãe, eu preciso alimentar esse relacionamento, senão ela só vai ser minha mãe, ela não vai ser minha amiga, ela não vai ter intimidade. Então a gente precisa alimentar o relacionamento com Deus como com qualquer pessoa e entender que Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele precisa ser convidado, ele foi convidado para estar aqui nessa live, entendeu? Se ele não estivesse aqui, não faria sentido a gente estar fazendo essa live, porque é para ele. Então, é isso, é buscar mesmo dia após dia, se alimentar da palavra, né? Orar, jejuar, porque o jejum, muitas vezes a gente acha que é uma barganha com Deus, né? Tipo, vou jejuar porque eu quero que Deus abra uma porta. Eu vou jejuar porque eu quero uma resposta de Deus. Mas, na verdade, o jejum é justamente para a gente ficar mais sensível à voz de Deus. Então, eu vejo que quanto mais eu jejuo, mais eu tenho essa intimidade, o discernimento da voz do Senhor, né? Durante essa caminhada, Deus vem me levado a um lugar onde muita coisa que eu ouvia, né? Tipo, eu ouvia uns direcionamentos, sabe? Enquanto tu tá orando, fica em silêncio para ouvir a voz de Deus. E eu pensava assim, como assim eu ficar em silêncio, gente? Eu nunca vi. Aí, a partir de pouquíssimo tempo, eu comecei a ficar em silêncio e parece que me vinha uma voz e eu entendia que aquela voz não era minha. E aí já vinha algumas respostas, sabe? Momentâneas. Às vezes vai ser na hora, às vezes vai ser depois, às vezes... Enfim, mas eu comecei a realmente ter esse discernimento, sabe? Então, eu creio que é realmente algo dia após dia e como a irmã, a Ingrid falou, né? Às vezes a gente inventa uma desculpa, mas quem quer dar um jeito. Porque pensa assim, tá num namoro, tá apaixonado por alguém, essa pessoa vai se tornar tua prioridade. Por que para ela tu teria tempo e para Deus não vai ter? Então, realmente, às vezes a gente perde tanto tempo mexendo no celular, com as redes sociais, aquele tempo que a gente podia estar com Deus, e Deus, como diz a palavra dele, bate, a porta será aberta, né? Aquele que pede, recebe. Inclusive, ele fala do próprio Espírito Santo. Eu lembro que quando eu jejuei para receber o batismo em línguas, né? Aquele dom de orar em línguas. Inclusive, isso é um testemunho legal, né? Não sei se tem gente aí querendo receber o dom de línguas e tudo, mas por um tempo eu persegui isso. Eu queria muito, né? Porque eu via o povo fazendo aquilo, orando em línguas, eu acho tão, né, maravilhoso poder. É o dom que edifica a nossa própria fé. Então, por que eu não vou buscar isso? É tão importante, né? Então, eu buscava muito. Eu acho que desde um pouco... Logo no início da minha conversão, eu já buscava aquilo, demorou. Eu jejuava, orava sobre aquilo e não acontecia. Eu ouvia testemunho, eu buscava, via um monte de vídeo que falava sobre aquilo. Aí vinha a palavra de amigas falando assim, tu já ora em línguas, mas tu não quer falar. Deus usando a boca de alguém e falar assim, tu já ora, mas a tua incredulidade não faz tu orar em línguas e tudo e tal. Aí beleza. Aí eu lembro que eu ouvi um testemunho específico que uma pastora, ela orou pedindo de presente daquilo numa data específica, de Dia das Crianças, eu acho. Enfim, que ela passou por uma experiência que todas as crianças foram batizadas e quando chegou na vez dela de receber a bênção, ela não foi. Aí ela falou, então no Dia das Crianças eu quero receber aquilo. Aí eu lembro que estava chegando o meu aniversário e eu fiz uma oração, Deus, eu quero, se eu puder te pedir de presente de aniversário, eu quero esse presente. Quero orar em línguas, quero receber esse dom de línguas. E eu lembro que eu abri um jejum naquela semana, eu jejuei a semana assim, dia após dia até chegar no meu aniversário. E, gente, o jejum, aí a gente entraria no outro papo, mas o jejum é individual, assim, é você e Deus. Não foi algo assim, meu Deus, 3 dias jejuando na água. Não foi nada disso, gente. Eu vou dar o meu exemplo, tá?
Eu jejuei tirando o café da manhã naquela semana. Muitas vezes a gente entra na religiosidade de achar assim, eu nem tô fazendo jejum mais essas coisas, Deus não vai receber. Mas eu lembro que naquela semana um amigo meu orou por mim. Ele não sabia que eu estava jejuando, muito menos pelo quê, mas ele falou assim, o Senhor está recebendo o teu jejum. Aí eu falei, glória a Deus, mas eu ainda não recebi o dom de língua. E aí eu lembro que passaram 3 dias do meu aniversário, eu estava numa pregação. Gente, foi um fogo de Deus naquele lugar. Eu lembro que a glória de Deus estava naquele lugar, que eu lembro que era tão pesada que o meu corpo se encurvava, assim. E eu já tinha recebido algumas palavras, né, de que seria algo tão normal, assim, que eu ia estar adorando a Deus e não faria sentido mais eu não estar orando em línguas. E eu ia ser desse jeito. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu estava de braço levantado, falando aleluia, aleluia, e a minha língua embolou. E ficou... Eu falei... Só que tava muito barulho na igreja. E eu falei assim, gente, eu acho que foi dessa vez, porque é muito estranho. Porque eu não entendi nada. Eu falei... Aí eu virei para as minhas amigas e falaram, Mariana, tu orou em línguas e tal. Eu falei, não sei, vou testar quando eu sair daqui. Aí eu lembro que dentro do carro, como eu sabia como que tinha iniciado, né, com aleluia, aleluia, eu puxei de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí a minha língua embolou de novo. E aí eu sei que quando eu cheguei em casa, eu fiz como eu já tinha ouvido gente falar, né? Tem gente que desembesta a orar em línguas quando recebe esse dom. E eu falei assim, eu vou passar pelo menos meia hora, 1 hora aqui orando em línguas. Aí eu lembro que eu comecei a... Porque a língua, assim como criança, né? A gente às vezes é monossilábico, a gente não sabe ainda falar direito. Então a gente vai começar às vezes com uma sílaba, repetindo aquilo. E quanto mais você pratica, mais vai melhorar. E aí eu lembro que no meio ali, tipo, eu comecei... Aí teve uma hora que já não controlava mais a altura, já orava em outras coisas, assim. Então, foi isso, mas é mais um testemunho, assim. Eu tenho muito testemunho, assim, de jejum, sabe? Jejum de Daniel, tem gente que fala, jejum de Daniel, tu não fica sem comer, mas tem um testemunho de resposta de oração que aconteceu em 21 dias, assim. Depois de 21 dias, algo extraordinário mesmo de Deus aconteceu. Então, gente, por isso que eu sou fã do jejum. A vida do cristão realmente tem que ser em jejum, porque queima a nossa carne, né? E intensifica nossa intimidade com Deus, o nosso homem espiritual realmente cresce. Então, se deixar, eu vou falar até amanhã. Fala muito, é isso. Uau, não, a gente consegue sentir, na verdade, a presença de Deus. E não é coisa do homem. Esse testemunho é algo de fato que vem de Deus, porque nós sentimos e testificamos isso em nosso espírito, né? Glória a Deus. Olha, estão perguntando se você ora em línguas também. Olha, brevemente aqui eu vou falar. Eu oro sim, mas também foi difícil porque eu estava inserido em um grupo de oração onde quase todos falavam, todos já estavam... Tem um peso, né, na gente. E aí você começa, meu Deus, eu não sou assim, não estou a orar bem, não estou... Mas me lembro que dentro de um culto, Deus acabou... Eu pedi muito, na verdade. E quando estava num culto, acho que era de jovens, se não estou em erro, de fato comecei a sentir que estava a orar algo diferente daquilo que eu estava acostumado a orar, né? Uma língua estranha, diferente. E o que eu fiz? Da igreja até na minha casa, tipo lá em Moçambique, naquela época era mais ou menos uns 30 minutos, talvez 1 hora de caminhada. E como eu tinha medo de perder aquilo que aconteceu no culto, passei todo o percurso de volta, preferi voltar sozinho, não queria a companhia de ninguém. Eu fui praticando, porque eu tinha medo de esquecer aquilo. E graças a Deus, acabou se enraizando em mim, acabou ficando mesmo. E às vezes quando a gente ministra louvor, por exemplo, ou no meio de uma pregação, às vezes a gente sente esse direcionamento de alternar a língua do homem e a língua do céu, e a unção que desce sobre a igreja é de fato maior. Então, assim, eu falo, pela graça de Deus, mas de um tempo para cá, para ser bem mais específico, em 2016, 17 para cá, eu entrei num grupo de jovens
jovens que eram tementes a Deus, são tementes a Deus. E lá eu fui perceber uma coisa, que Deus, ele se preocupa mais com a produção de frutos do que com o crescimento de dons. Então, Deus, ele trabalha mais em nós os frutos. Você pode, ou seja, eu até faço uma brincadeira, inventei uma frase, por exemplo, pregar é um dom. Você pode pregar e expulsar demônio na igreja, mas chegar em casa expulsar a sua esposa de casa. Então, assim, os dons, eles podem fluir de uma certa forma, mas o que Deus... Se nós conseguirmos fazer uma boa comunhão entre os dons e os frutos, nós seremos aprovados. Mas, infelizmente, o que nós temos visto hoje em dia é o fluir dos dons, mas poucos frutos. E a Bíblia diz, vocês vão conhecer os meus servos através dos frutos e não propriamente dos dons. Porque os dons, em algum momento, podem ser forjados. Mas os frutos, eles não podem ser imitados. O amor não pode ser inventado, não pode ser... A paz interior não pode ser inventada. Então, é algo que fui aprendendo e fazendo a conciliação dos dons espirituais que Deus nos deu para servir a Ele e dos frutos que a comunhão com Deus produz, nós estamos a caminho de nos tornarmos crentes ou cristãos que estão a caminho de atingir a estatura perfeita de Cristo, né? Então é verdade. Exatamente. Mas é isso, é porque os dons, eles mexem muito com a vaidade e o ego, né, do homem, achar que aquele poder vem de nós, mas tudo que o apóstolo Paulo vai dizer, né, tudo que é de bom em cada um de nós vem de Deus. Muito a gente pode até ver, né, as mudanças do nosso caráter. Minha mãe tá aí para comprovar. A Ruth também, que me conhece. A Ruth me conheceu anos atrás e ela diz que a Mariana que ela viu é outra Mariana. Então, e principalmente, né, Deus tem me falado muito fortemente que tem muito cristão assim que se encontra com Deus, mas quer levar aqueles frutos para fora de casa, quer viajar para a África, quer viajar para o mundo inteiro, mas não se preocupa com a família, não se preocupa em mostrar isso, porque os frutos realmente eles começam dentro de casa, né? Então, se eu não for uma boa filha, se eu não for uma boa irmã, então de que adianta eu frutificar fora da minha casa, em ministério? Então, exatamente, os frutos são para servir, os frutos para viver. Então, é assim, a gente deve buscar os dons com zelo, né? O Paulo diz. Mas para quê? Para eu edificar a minha própria fé, porque o dom de línguas ele edifica o meu homem interior, né? E para edificar a igreja, assim como eu já fui edificada, quando, sei lá, alguém tem visão, me dá um direcionamento de Deus, mas eu preciso, né? O homem, assim, não que eu vou ser salva, o homem não é salvo por obras, mas é impossível que eu seja da igreja, né, do corpo de Cristo, e eu não faça nenhuma obra, porque isso não faz sentido também. Então, realmente, o frutificar, eu creio que é a mudança de caráter. O fruto maior de todos é a mudança de caráter. É porque, falando por mim, eu já era batizada em 2021, mas eu não tinha tido esse encontro com Cristo e essa mudança de caráter. Eu era exatamente a mesma Mariana. E o que realmente faz a mudança de caráter, e muita gente até acredita que o batismo no Espírito Santo é realmente os frutos. E não o dom de línguas propriamente, porque você pode ter outros dons, né? Dependendo da igreja que você congrega, vai ter uma interpretação. Mas a língua é uma das evidências, né? Mas de qualquer forma, eu creio que realmente a mudança de caráter é muito além. Aquilo que vai... Não porque eu sou batizada você salva, mas eu acho que muito mais pelo teu caráter e pelos teus frutos, né? Os frutos do Espírito, né? Que vão falar muito mais, mas é isso. É muito interessante esse ponto, até porque existe uma certa supremacia dos frutos, mas isso não quer dizer que os dons devam ser desprezados. É por isso que Deus ele nos fez diferentes. Cada um vai pregar, outro vai limpar a igreja, outro vai organizar, outro vai trabalhar com a fotografia, com a mídia. Deus ele nos fez diferentes para que nós sejamos dependentes um do outro. E o significado do corpo é exatamente esse. Deus ele vai criar uma relação de dependência. E por isso que eu não tenho tudo. O meu irmão não tem tudo.
Nós estamos na igreja, até como eu tenho dito às vezes, não para competirmos, mas para nos completarmos e formarmos Amém. o corpo de Cristo, cada um no dom e no chamado que Deus ele propôs. Então é isso. Está aqui o meu amigo pastor Romão, ele está a dizer: lembro deste tempo, CJ. Gabriel, fomos edificados. CJ significa Comunhão Jovem. Tínhamos um grupo chamado Comunhão Jovem. Um marco muito importante na minha vida com Deus. E olha que a sua mãe aqui, ela está a confirmar tudo, hein? Não sei quanto a irmã Mariana pagou para ela, mas ela está a dizer é tudo verdade. Cadê? Não tô vendo a mensagem da minha mãe. Tá mais para cima, tá mais para cima, tá mais para cima. Ah, tá. Gente, eu queria saber, né, o que vocês estão achando, se tem algo que vocês queiram saber. Exato. Mas Gabriel vai me perguntando, tem mais algo que queira falar aí? Exato. Queria convidar vocês a fazerem vossas perguntas, tanto para mim quanto a nossa convidada, mas principalmente para ela. O que vocês estão achando? Isso. O que vocês o vosso feedback aqui estão gostando da live? Está edificando a vida de vocês, em nome de Jesus, depois de tanta luta. Até esse momento já conseguimos edificar vidas pela graça de Deus, de tal forma que todos aqueles impedimentos já foram esquecidos. Fale sobre o arrebatamento. Meu Deus, chegar no assunto polêmico. Por que provocaram a irmã, a missionária Ingrid aqui? Então, qual é a sua visão sobre o arrebatamento? Gente, sério, a gente vai entrar nesse assunto? Não, os nossos inscritos é que mandam. Então, depende muito, né, do que eu acredito que a gente vai passar pela grande tribulação. Uhum. Acredito, talvez alguma hora no meio da tribulação realmente a igreja seja arrebatada, mas eu acho que alguma coisa a gente vai passar sim. Eu acredito, inclusive, que a gente está no início das dores, mas quem sabe, né? Ninguém tem a certeza de nada no momento. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa, até porque eu acredito que muito crente vai se decepcionar achando que vai ser arrebatado. E se não for, a gente tem que estar preparado. Essa é a minha visão. Bom, vamos lá. Qual é, por exemplo, eu queria saber agora de forma um pouco mais profissional, como é a vida de um fotógrafo, de uma fotógrafa no Brasil? Como é que tem sido? Será que é um trabalho complicado, um trabalho fácil, a agenda fica lotada, tem muitas solicitações, desafios, tem clientes chatos ou todos são bonzinhos? Tudo isso. Eu tenho entendido de Deus que existem estações, né? Uhum. Eu tive que... E eu até... Só para testificar isso, né? O Senhor tem falado muito a respeito disso comigo, sobre como que, te dando um exemplo bíblico disso, né? Como que com Pedro, ele falou: você vai deixar de ser pescador de homens, ou vai deixar de ser pescador, né, de peixe para virar pescador de homens. Então, quando às vezes ele chama alguém, ele realmente às vezes muda até de profissão para fazer o propósito dele. Foi o que ele fez comigo. E aí, não só isso, ele me mudou de cidade. Então, muitas vezes, o Senhor nos tira totalmente da nossa zona de conforto para poder viver as coisas com Ele, né? E daí, por exemplo, eu vou te falar como foi na minha situação. Eu, lá em Manaus, eu estava estabelecida no mercado, né? Eu já tinha minha clientela, já tinha meu público. Cheguei aqui, foi tudo novo, e foram 2 vezes me mudando. Me mudei para São Paulo, depois me mudei para o interior. Só que eu vejo muito a mão de Deus, sabe? Em todos os momentos, porque se Ele me trouxe para cá, o maior interessado em fazer aquilo ali dar certo foi Ele, porque eu vi que quando eu fui obediente, me mudei para o interior, as coisas movimentaram muito mais do que na própria capital, que na minha cabeça seria o oposto, né? E aí, hoje em dia, o Senhor faz coisas assim extraordinárias, como abrir uma porta de trabalho num outro país que eu queria viajar. Tipo, sem eu saber, um trabalho... Mas é óbvio que tem a nossa parte nisso, né? Que se eu não fosse atrás, se eu não buscasse fazer um trabalho de excelência, entregar tudo para glorificar o nome do Senhor, né? Eu tive até essa oração, essa conversa com Deus essa semana, que eu falei assim: Senhor, eu não quero
entregar um trabalho mediano. Eu não quero ser uma fotógrafa comum, porque eu carrego a tua presença, é para te glorificar. Então, eu tenho clamado muito isso para Deus, sabe? Senhor, eu quero entregar algo de diferente, que as pessoas possam te ver através da fotografia. Então, tem acontecido casos de estar no interior e pessoas me levarem para São Paulo, capital, ou para outras cidades, entendeu? Eu atendo toda a região. Deus começou a abrir muito trabalho lá em Manaus. Por quê? Porque Ele me quer ali. Tem um bichinho aqui na minha frente. Então, porque Ele tem propósitos comigo ali, Ele tem aberto muitas portas ali em Manaus também, de volta para lá, porque Mariana, eu acharia que a minha vida é aqui agora, então eu vou trabalhar aqui. Mas não, eu entendo que todos os lugares onde Deus tem aberto portas é onde Ele tem um propósito comigo, que é muito além de trabalho. Ou seja, trabalho para mim não é só a fotografia em si, é muito Deus mesmo, sabe? As pessoas que Ele tem trazido até mim, os trabalhos específicos, né? As famílias em específicos, lugares específicos, nada é à toa, eu vejo muita mão de Deus. Então, não sei se eu te respondi, mas assim, antigamente eu podia ver só a fotografia como, sei lá, um instrumento ou uma provisão, mas eu vejo que é muito propósito mesmo de Deus, sabe? Cada trabalho que eu faço é muito a mão dele ali, direcionando cada lugar, cada família, cada casal. Mas é isso. Já se emocionou alguma vez ao tirar alguma fotografia, ou cobrir um evento, a chegar a ponto Vou te falar algo, eu vou te falar algo muito específico que aconteceu comigo atualmente, assim, foi algo final do ano passado, nunca tinha acontecido, foi algo até que eu me surpreendi, mas eu acompanhava uma família desde que era uma menina adotada, então desde os primeiros meses dela eu acompanhava a família dela. Então eu acompanhei trimestralmente até o primeiro ano, e ela já tem 4 anos, e todo ano eu faço o aniversário dela, faço ensaio de Natal, e elas são essa família lá de Manaus, né? E aí dessa última vez, depois de 4 anos, eu fui fazer o ensaio de Natal deles, né? Em novembro. E aí eu olhando aquelas fotos, isso já foi na parte da seleção de imagens, porque eu envio a galeria de imagens para a família selecionar. E quando eu estava vendo aquelas fotos, gente, me veio um quebrantamento muito grande. Eu comecei a chorar e eu falei assim, gente, isso é o amor de Deus. Aquela criança não saiu daquele ventre, mas eu via aquilo ali, é o amor genuíno, sabe? Do próprio Deus, porque o que explica uma mãe que não, de fato, teve aquela filha no ventre dela, mas amar de uma forma genuína, que muitas vezes até mães que tiveram seus próprios filhos, né? Que é o caso, né? Porque é uma filha adotiva. A mãe abandonou aquela criança, mas a mãe adotiva estava tendo um amor puro, genuíno, que eu vi o amor de Deus. Então aquilo ali eu falei, sério, esse amor de Deus me constrange. E aí eu chorei de uma forma assim que falei, aquilo me tocou muito profundo. É uma experiência muito diferente. Oh, perfeito. Quando a gente é crente, consegue ver Deus em tudo, né? Sim. E vamos lá, essa pergunta é mais para provocar mesmo. Quando tem, por exemplo, 2 clientes ao mesmo tempo que tem que atender, eles marcaram uma agenda consigo para um certo trabalho. Quais são os seus critérios de classificação, de prioridade? Ok, é o mesmo dia, o evento vai acontecer quase na mesma hora. Como faz para poder escolher para onde ir? Isso aconteceu hoje. Porque tem uma cliente agendada para um dia e essa outra cliente tinha um evento para aquele dia e hora. E eu falei assim, primeiro eu vou ver com a outra cliente se eu consigo ajustar, mas eu pensei assim, dá para puxar um pouquinho para mais cedo, e a outra eu chegaria um pouquinho mais tarde no aniversário. E eu entendo muito que é de Deus, assim, se consegue conciliar tudo, isso foi da vontade de Deus. Então eu descanso muito no Senhor nesse sentido, assim. Agora, não sei se eu deveria entrar nesse assunto aqui mais, em questão de, tipo, às vezes eu já tive que me posicionar a respeito de certos trabalhos que eu não posso, sim, eu não sinto o direcionamento de Deus de pregar, entendeu?
Então, e isso realmente me pegou nesse último ano. Mas eu vejo que o Senhor, ele tem mandado, assim, atalaias, né? Ele tem me falado muito sobre atalaias, sobre posicionamento, sobre Esther, naquele tempo ela se posicionou, Daniel naquele tempo se posicionou no meio da Babilônia, de não se contaminar, e eu me vejo muito nessa posição a fotografia, Deus está me dando esse instrumento, eu preciso glorificar o nome dele em tudo que eu faço. Então, se eu vejo algo que pode denegrir a imagem de Deus, então ali eu não quero, eu não posso estar. Então, eu já cheguei a ponto de negar certos trabalhos, porque eu sabia que aquilo ali feriria o meu propósito, e aí entra a questão do temor ao Senhor, né? E Deus começa a provar muito a intenção do nosso coração nesse sentido, né? E principalmente envolvendo dinheiro, eu acho que muita gente cai nesse ponto, né? Tipo, meu Deus, eu preciso pagar as contas, eu preciso colocar meu nome para girar, às vezes negar um trabalho que seria muito bom, assim, e era inclusive em um outro lugar, porque eu queria muito viajar, e eu falei, não posso pegar esse trabalho. E uma porta se fechou, mas eu creio que outra se abriu, né? Naquele mesmo dia, Deus me confirmou um outro trabalho que eu falei, isso veio de Deus, isso é o propósito de Deus, então, glória a Deus por isso. Mas é isso. Eu entendo que... Não sei se eu respondi aí. Claro, não, o que podemos entender com sua colocação é que não é apenas sobre dinheiro, mas sobre propósito. E Exato. se a glória de Deus está sendo comprometida, assim, Exato. não vale a pena pegar, porque no final das contas temos que prestar contas ao próprio Deus, né? Exatamente. Exato. Não, é basicamente isso, do ponto de vista de perguntas aqui que eu queria trazer aqui para nossa querida convidada. E o que diria para nós aqui, do ponto de vista de últimas considerações, algum conselho? Imagine que alguém entrou nessa live, essa vai ser, se calhar, a última vez que ela vai ouvir a você, por exemplo. Qual seria a palavra que deixaria para essa pessoa, né? Que não estou a dizer que será a última, atenção. Só estou aqui a sugerir, não é? Às vezes nós somos chamados a viver os nossos dias como se fossem os últimos, né? Fazer o melhor, dar o melhor de nós. Então, assim, qual seria o conselho que deixaria ficar aqui para nós todos que estamos aqui para poder ouvir? Ficamos aqui, eu particularmente, impressionado com todos os testemunhos, o percurso, principalmente as renúncias que teve que fazer para poder chegar até onde chegou, e ainda Deus vai levar para lugares ainda mais ousados e honrados, né? Então, é sobretudo fruto de renúncias, algo que muita gente tem dificuldade de fazer. Então, honrados estamos por ouvir o seu testemunho que nos fortalece. E agora queremos ouvir um conselho que vai direcionar as nossas vidas, talvez, que vai também nos permitir que vivamos esse favor, essa graça que tem sido derramada sobre a sua vida. Eu tenho alguns pontos, né, de algumas coisas até que eu já comentei aqui na live, mas reforçando, né, não tem como a gente entrar num relacionamento com Deus pela metade. O Senhor, ele vai realmente, dia após dia, vai ser uma luta. Assim como a gente viu aqui nessa live. Foi uma luta para acontecer. Deus tem me falado muito sobre perseverar, porque eu sempre fui uma pessoa assim intensa no início, e no meio dali eu me desmotivava, né? Às vezes eu até enjoava daquilo, ou me cansava, ou começaram a gente tá numa geração onde a gente tem tudo muito fácil, e a gente busca o prazer nas coisas, e se aquilo ali não gera prazer, então eu desisto, né? Mas a verdade é que a caminhada com Deus, ela é prazerosa por si só, simplesmente pela presença. Então, hoje mesmo eu estava ouvindo uma ministração sobre isso e fez todo sentido agora. Zelo pela presença, zelar pela presença do Senhor, sabe? Não adianta eu querer ser uma fotógrafa conhecida ou viajar o mundo inteiro para fazer missão se eu estou fazendo aquilo sem a presença de Deus. Eu preciso saber se Ele está naquilo comigo. Eu preciso ter o temor do Senhor no meu coração, de querer agradar a Ele, não a mim mesma, não a querer agradar a homens,
né? Porque isso também pega principalmente os jovens, né? Mas ainda tem muito também adultos, né? Que estão preocupados com a opinião de homens e não mesmo com a opinião de Deus. E a gente precisa ser, no fim dos tempos, aprovados pelo Senhor, né? E muitas vezes a gente vai ter, sim, que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E no final daquilo sempre vale muito a pena, né? Então eu diria, tema ao Senhor, né? Tenha esse temor do Senhor, porque o princípio da sabedoria é esse, né? Busque sabedoria, porque sabedoria ela é dada em abundância àquele que pede. Então busque sabedoria de Deus para tomar suas decisões. Tema ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Persevere em conhecer o Senhor, porque o apóstolo Paulo também vai dizer, né, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, porque Ele é infinito, então cada dia mais prossiga em conhecer o Senhor. E ele também vai dizer que aquele que está de pé, cuide, espera que não caia. Então, se eu estou de pé hoje, eu preciso buscar perseverar, principalmente no conhecimento do Senhor. E Deus também me levou para João, né? Você mencionou João aí no meio da nossa conversa, mas Deus me levou também para João, em que ele fala que o Senhor, ele precisa ser a nossa videira, a gente precisa estar conectado a Ele em tudo, e se a gente estiver conectado a Ele, tudo vai fluir conforme a vontade dEle. Então, busque conhecer e busque andar junto com o Senhor. E eu tenho certeza de que todo o resto, né, assim como também diz a palavra, buscar primeiro o reino, e todo o resto lhe será acrescentado. Então não tenha medo, porque muitas vezes o Senhor vai te tirar da zona de conforto, às vezes Ele vai tirar teu conforto financeiro, às vezes Ele vai mexer na tua família, na tua estrutura familiar, às vezes Ele vai te tirar de uma cidade e botar em outra. Eu tenho vivido muita coisa disso aí, tá? E não é fácil, gente, não vou dizer que é fácil. Muitas vezes a gente vai querer desistir no meio do caminho, mas a gente vai voltar sempre no mesmo lugar, que é ali no Senhor a gente vai ter um lugar seguro. Ali é o nosso refúgio, ali é que a gente vai ter a vida eterna, mesmo que a gente passe por tribulações, Ele dá a certeza da vida eterna. Então, é ali. Aqui a tribulação daqui é momentânea, nem se compara à glória que há de vir, né? Então, eu diria, persevere, busque ao Senhor, sabe, conhecê-lo e tema Ele, busque fazer a vontade dEle. Eu acho que é o que eu tenho buscado esse tempo mesmo, de renunciar às minhas vontades para viver a dEle, e por isso eu tenho provado um pouco da glória dEle daqui, e eu espero ainda conhecê-lo muito mais e provar da bondade e fidelidade do Senhor. Perfeito, perfeito. Seguindo esses conselhos, nós teremos uma vida plena com Deus, teremos uma vida de experiências e respostas que nós precisamos. Às vezes, a resposta que nós não recebemos de Deus está na obediência que nós rejeitamos, está na renúncia que nós não tentamos esforçar para ter. Então, é tudo sobre temer a Deus, é tudo sobre andar com Deus e buscar entender se Ele está conosco nesses propósitos. Muito, mas muito obrigado. Não sei se temos aqui pessoas dispostas a escrever alguma coisa. Já estamos a encerrar a live. Eu queria aqui que vocês pudessem colocar nos comentários a vossa última mensagem, vosso último comentário, como foi, foram abençoados, aprenderam algo novo. Eu particularmente aprendi muitas coisas novas e senti-me muito edificado. Então escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam desse momento de conversa maravilhoso com a nossa querida irmã Mariana Guerreiro, tá? Então, muito obrigado. Poxa, eu tô grata demais. Não tem como, eu queria agradecer de coração por ter aceito esse convite, coisas repentinas que não esperávamos assim, mas Deus permitiu que tenhamos esse momento, a sua prontidão em entender que isso seria gratificante e também edificante para quem pudesse participar. Muito obrigado mesmo pela sua sensibilidade em poder obedecer a Deus, o Espírito Santo, para estar conosco hoje e nos abençoar
com o testemunho da sua vida. Eu acredito que mesmo que seja uma pessoa que viaja muito, essa é a primeira de muitas lives que ainda podemos fazer nessa plataforma ou noutra qualquer, né? Amém, em nome de Jesus. Eu agradeço muito, como eu te falei antes, né? A tua sensibilidade à voz do Espírito Santo. Como que, né? Viu um vídeo ali meu e me fez esse convite. Eu até fiquei meio assim, o que ele quer falar comigo, né? Mas quem sabe a gente possa fazer algo juntos para edificar a vida de alguém. E dito e feito, Deus preparou esse tempo. E, gente, para vocês terem uma noção, a gente testou ontem. A gente se encontrou ontem para testar todo o vídeo. Testamos hoje antes de entrar, estava tudo perfeito. E olha a luta que foi para acontecer. Então eu creio que realmente era algo planejado e projetado pelo Senhor. E muitas vezes a gente vai passar por provas mesmo. E no final das provas, o caráter será aprovado, né? E o Senhor, Ele é fiel. Foi uma bênção, eu estou muito feliz de ter participado, fui muito edificada. Glória a Deus pela tua vida, Gabriel. Eu creio que o Senhor, Ele tem te levantado mesmo como uma voz, né, dentre os jovens, e não só, né, nos jovens pessoalmente, mas poxa, a plataforma da internet hoje alcança tantas vidas, né, e tu tem sido essa bênção, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Eu oro e declaro que vocês aqui que estão assistindo e ouvindo também vão viver coisas extraordinárias na vida de Deus. Deus tem coisas maravilhosas ainda para cada um de nós. Agradeço pela perseverança, paciência aí de cada um. Muito bom compartilhar isso com cada um de vocês. Foi um prazer, gente. Eu estou muito grata, muito feliz e me sinto muito honrada pelo Senhor também pela oportunidade. Em nome de Jesus, que a gente tenha mais vezes, mais oportunidades para glorificar o nome do Senhor. É verdade. Agradecer também especialmente a sua mãe, que esteve aqui conosco desde o princípio, nos dando força. A irmã Ruth, a missionária Ingrid, e todos os irmãos também que estiveram conosco, que estão conosco até agora. Queríamos mesmo agradecer pela vossa perseverança, porque outros já teriam saído, estaríamos fazendo essa live. Então essa live estará aqui gravada e acredito que vai abençoar muitas outras pessoas que não puderam participar hoje. E assim, sem palavras, e eu queria ter esse prazer de fazer essa última oração. Quero orar aqui e Deus nos ajudar. Antes disso, queria aqui ler o comentário da Ruth Machado. Amém, foi muito edificante. Que Deus continue abençoando vossas vidas. Irmã Ruth, muito obrigado. Ouvi falar que é amiga aqui da Mariana. Pensam demais. Irmã Maísa, vovó Ruth, ela é minha avó. Ruth, lá de Manaus. É porque ela veio da família do meu padrasto, mas é a avó do coração. Então, virou uma amiga em fé, é uma pastora, é uma mulher de Deus. Uau, caminha perto. Nossa, ela é uma mulher de Deus. Minha mãe também, mulher de Deus. Nem entrei nesse ponto, mas a minha mãe orava muito por mim, sério. Ela me via assim no mundo e ela nunca desistiu de orar e clamar pela minha vida. Então, glória a Deus pela vida da minha mãe, sou muito grata. As amo muito. Obrigada por estarem aqui, né, prestigiando. Eu amo muito. Obrigada. Tá, só queria aproveitar essa oportunidade diante do seu testemunho para poder dizer à sua mãe parabéns pela filha que tem. Parabéns parabéns por ter trazido ao mundo, não só ter gerado no sentido biológico, mas também ter gerado no sentido espiritual. Em oração. Isso, é verdade. Em oração. Só ela sabe os momentos que ela sofreu chorando, que ela sofreu, passou, né, e intercedeu pela sua vida. E hoje já temos uma bênção à solta pelo mundo, né, que vai sempre servir a Deus com o coração temente. Então, parabéns por isso também. E não poderíamos deixar de honrar essa figura materna que também, foi um grande instrumento de Deus para que isso seja possível. Nós estaríamos aqui se não fosse pelas orações de sua mãe, né? Com certeza. E eu não sei se a minha mãe já tinha me dito isso, mas no último ano, né, onde a gente já ia finalizar e eu já entrei nessa parte que vai ser só
Pode ser só um gostinho aí para uma próxima live, que talvez seja com a minha mãe ou comigo, eu não sei. Mas ela... Nem sei se eu poderia compartilhar isso, mas eu acho que ela já compartilhou em alguma outra live. Mas a minha mãe, ela passou por... Assim, a história da minha mãe, muita coisa também. Mas um pouco antes de eu nascer, ela tentou tirar a vida dela. Uau. E ela disse que quando eu nasci, foi realmente o Senhor ressignificando muita coisa para ela. Então, é muito forte, né? Olha como Deus, ele... Eu não sei se alguma hora vai chegar isso no ouvido de alguém, eu não sei se vai poder postar isso depois com a minha mãe, mas muita gente às vezes acha que a vida acabou. O Senhor, ele é capaz de fazer tudo novo, né? Só ele é capaz de fazer tudo novo. Transformar a maldição em bênção, ela sempre fala isso no testemunho dela. Então, Deus é tremendo, né? Verdade, verdade. Não, sem palavras para poder agradecer a todos que estiveram aqui, as pessoas que conectaram-se a nós por esse testemunho, por essa bênção de crescermos espiritualmente, sabe? A sua história se resume em poucas palavras, dizendo que para aquele que pensa que é o fim, para aquele que pensa que Deus já não tem mais plano, que Deus já desistiu, existe alguém do outro lado do mundo, num lugar desconhecido, que está orando por você. E essa oração vai fazer toda a diferença para que você venha a ser um instrumento de Deus. Então, assim, nós somos fruto das intercessões daqueles que nos amam e somos fruto da graça de Deus. E hoje nós podemos dizer que Cristo venceu por nós, Cristo nos fez ser o que nós somos e toda honra e toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Não, agradecemos por nos privilegiar com a sua presença nessa live. Sem palavras, agora queria só orar e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Então, vamos orar? Amém. Senhor, eu quero te agradecer neste momento. Alegre-se porque este foi o dia que o Senhor fez. E nós somos frutos, Pai amado, da sua graça, das suas misericórdias. E tivemos esse momento maravilhoso de conversa, testemunho, exaltação ao seu nome. Deus vivo, se de alguma forma, alguma coisa nós falhamos, queremos pedir perdão. Mas nós sabemos que o Senhor nos sustentou em tudo, em sabedoria, em graça. E o Senhor tocou corações, Pai amado, através desta live que ainda vai tocar e alcançar mais e mais vidas, Pai. Eu quero orar por todos os inscritos, todos os que vieram participar dessa live, todos que se conectaram a nós de alguma forma, nos dando força com likes, com compartilhamento, com torcida, Pai amado, com perseverança. Eu quero dizer, Pai, obrigado. Visite a casa de cada um. Onde há doença, Pai, venha derramar cura. Onde há tristeza, venha derramar Espírito Santo, alegria. Venha derramar consolo na casa de luto. E venha permitir que todos os planos que estão no papel venham a ser realizados, Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer também pela vida da sua serva, a irmã Mariana, Senhor, que nos agraciou, Pai amado, com esse momento maravilhoso, contando sobre a sua vida. Senhor, o Senhor sabe como foi que o Senhor transformou, mudou a vida dela para que hoje ela seja a bênção que é, para que hoje ela seja útil nessa obra que o Senhor Deus tem, de certa forma, usado ela de forma tremenda. Eu quero pedir, Pai amado, que os seus sonhos, aqueles sonhos, Pai amado, que estão de acordo com a sua vontade, sejam cumpridos, que os seus planos, Pai amado, sejam cumpridos e que, sobretudo, que o Senhor encha cada vez mais a sua vida, da sua presença, do seu temor, da sua graça, Deus. Queremos pedir que toda a proteção seja derramada sobre essa viagem que será feita em breve e que seja um momento de redescoberta, seja um momento de renovação, seja um momento, Pai amado, de certo crescimento, Pai amado, em todas as áreas que o Senhor Deus quer que cresçam mais do que já estão. Pai, quero entregar tudo em suas santas e benditas mãos, que a sua vontade seja feita e que essa seja a primeira de muitas que o Senhor Deus tem preparado para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu puder orar pela tua vida também, posso? Claro, por favor. Pai, eu sei que eu já lhe agradeci, Senhor, mas eu quero aqui honrar a vida do Gabriel. Senhor, glória a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor estar conduzindo ele em sabedoria e graça, enchendo ele
da tua presença, Senhor. Eu oro para que o Senhor continue expandindo os horizontes dele na tua presença, Amém. Senhor. Senhor, continue usando ele com graça em todos os lugares onde ele for, que ele continue alcançando mais e mais vidas para a honra e glória do teu santo nome, que tudo aquilo que tem no coração dele, o Senhor possa ouvir e realizar além do que ele pede ou que ele pensa, porque o Senhor é poderoso para fazer, Amém. muito além. Senhor, cuida da vida dele, cobre ele com teu sangue, protege de todo mal e abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa esse canal e todas as pessoas que por aqui passarem, Deus. Amém. Amém. Oh, que bênção. Muito Olha, obrigado. é um privilégio, olha, poder chegar ainda perto do teu povo daqui a um mês. Meu Deus, meu coração tá muito animado e ansioso porque eu vou viver. Porque o Senhor, meu Deus, tremendo. Será bênção. E como faz sempre, não esqueça de registrar esses momentos para nós. Nossa, é porque eu falei aqui no meio da live que nunca foi um sonho meu, porque eu nunca nem imaginei viver isso, né? Mas o Senhor, Ele realmente coloca no nosso coração os sonhos dele, que são muito melhores do que os nossos próprios sonhos. Pois é. Como eu poderia sonhar em algo que pode alcançar vidas em um lugar tão distante, tão precioso, né? Pelo amor de Deus. Nossa, em breve eu espero poder compartilhar aí com vocês. Claro, o que Deus vai fazer. Será bênção demais. Queridos, muito obrigado. Nós vamos desde já fechar essa live. Agradecer a vossa presença, o vosso compartilhamento, o vosso like. Muito obrigado por vocês terem estado conosco todo esse tempo. Foi um momento muito abençoado. Espero que vocês tenham sido, de certa forma, alcançados e também edificados nesse momento de grande alegria. Então, não se esqueçam de compartilhar. Vou fazer uns cortes dessa live. Vamos ter um vídeo para alcançar mais e mais pessoas. E acredito que será bênção. Muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau. Deus abençoe.